Olá, eu sou a Silvia Coelho Matos, do canal Relíquias Atuais e Espirituais. Você que está chegando aqui pela primeira vez, nós procuramos sempre fazer abordagem de temas que você sugere, podemos estar estudando e compartilhando os nossos conhecimentos. O tema hoje são as enfermidades espirituais. Aí você pergunta, nossa, já não chega as doenças aqui da Terra? Ainda existem as doenças espirituais. Como existe? E é por isso que você tem que prestar atenção. A gente vem falando do decorrer de todas as nossas abordagens aqui no canal, de você estar se cuidando espiritualmente, se conhecendo espiritualmente, para você ver se todas as sensações, as coisas que acontecem com você, se são normais, se são interferências espirituais. E uma das interferências espirituais que você deve observar são exatamente essas enfermidades espirituais, certo? Então, tudo começa, às vezes, com uma dor, um raio-x, um exame que não dá nada, não aparece. Essa dor vai intensificando, ela existe, ela está ali, ela judia de você e você não acredita, nunca ninguém te falou que essa doença pode ser espiritual, então fica por isso mesmo, você fica aí sofrendo. Essas enfermidades espirituais, além delas produzirem distúrbios, elas produzem também desarmonias psíquicas, né? Por influência de uma entidade espiritual doente. E se você tiver são, vai ser mais leve. Mas se você já está meio enfermo, não estiver bem, você vai ficar pior ainda. Então a importância das pessoas que cuidam de você, estar atenta, orando, pedindo os passes, a ajuda espiritual, a limpeza, né? Muitas vezes ocorrem os distúrbios de sono, da atenção e do controle emocional, certo? Nessa situação, a prece representa um poderoso instrumento de auxílio, pois vai elevar o padrão vibratório desse necessitado. Muitas vezes, se for um problema leve, a pessoa se recupera. Essa interferência doente, né, de um espírito enfermo, ele se afasta e as dores dessa pessoa acabam. Mas, na maioria das vezes, quando as pessoas percebem que já fizeram raio-x, fizeram exames, e que não aparece esse problema na medicina tradicional, aí é hora de intensificar o tratamento espiritual, né, para que não passe a ser uma coisa mais grave. Essas enfermidades espirituais, elas representam uma realidade impossível de ser ignorada, principalmente nos tempos atuais, quando sabemos da existência de um alerta superior que está sempre ali, nos apontando, nos mostrando a necessidade de avaliarmos a nossa conduta moral. Ué, mas o que tem a ver com as doenças? Você está aberto. Dependendo do seu comportamento, você está aberto a esses espíritos, né, que querem se encostar em alguém. E se ele estiver doente, é onde você vai sentir todas as dores e os problemas que ele passou na Terra
e ele continua passando, certo? Conforme os benfeitores espirituais, essas enfermidades espirituais, elas só vão deixar de existir quando nós nos renovarmos para o bem. Nesse sentido, vamos aqui, é bem oportuno lembrarmos das elucidações do Espírito André Luiz, que faz a referência, entre aspas, à enfermidade como desarmonia espiritual sobrevive no perispírito. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. A dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos à atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Então, depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino a nosso respeito, e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Entenderam? Aí você fala assim, mas que raio de doenças são essas, né? Então existem várias doenças que podem, de acordo com o nosso comportamento moral, né? Nosso desleixo para com a nossa fé, a religião, a dedicação a alguns serviços sociais, a nossa bondade, a gente ser muito egoísta, muito, sabe, pensa só em si. Então, você fica muito aberto à interferência. Você pensa só em vulgaridades, sabe, que não são prioridades da vida, né? Para que a gente seja um espírito melhor, esses espíritos que estão aí desesperados, rodando para lá e para cá, eles vão achar o encosto perfeito que é o seu corpo, certo? Então, nós vamos abordar 3 tipos de doenças espirituais que são as mais comuns. Então, são as doenças espirituais autoinduzidas, as doenças espirituais compartilhadas e as doenças kármicas. Então, nós vamos abordar uma a uma. E se você tiver ou conhecer alguém que está passando por alguns problemas de dores e não consegue detectar em raio-x, em exames, são doenças espirituais. Então vamos ver quais são. As doenças que estamos nos referindo são, no livro, nos domínios da mediunidade, psicografado por Chico Xavier, ele explica que assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexo sobre as células materiais. Significa dizer que a conduta da pessoa pode gerar nela própria
um desequilíbrio da sua energia vital, certo? Um detalhe é que às vezes você fica aí se perguntando, né? Mas que desequilíbrio é esse, né? Às vezes você, aquele orar e vigiar que a gente fala sempre, às vezes você dá abertura para espíritos que não são preparados, que não estão bem, são espíritos muito doentes. E ele absorve esse elemento negativo, né? E é o organismo perispiritual que a pessoa atingida, ela mantenha pensamentos relacionados com essa palavra mal dirigida e acaba, por algum tempo, desenvolvendo uma doença física. Com a prece, com os passes, com a descoberta, né, que é uma doença espiritual, no começo isso passa. Mas eu conheci uma pessoa, aliás, conheci várias, mas uma especificamente, que ela ficou quase 30 anos com dores na coluna, na perna, o tempo foi passando, nada detectava, né, nos raios-x, e foi indo, começou a mancar, andar de muleta, e aí, de repente, num dos exames, apareceu o problema. Então, esse espírito ficou tantos anos impregnado nesse corpo, nesse perispírito, que passou a ser uma doença desta pessoa. Ela podia estar livre disso, né? E passou a ser uma doença física dessa pessoa. Uma doença espiritual passou a ser uma doença real desta pessoa. Aí aparece nos exames, aí ela faz a cirurgia e ela não está 100%, mas ela está 50% hoje. Ainda manca um pouquinho e tal, mas aquele problema gravíssimo, né? E aí ela não aceitava muito a parte espiritual, ela começou a aceitar a parte espiritual, muitos passes, muitas orações, e hoje ela tá bem, mas ficou a sequela, assim, de uma doença que não precisava ter pego ela, né? Por algum motivo, algum descuido, esse irmãozinho foi indo, os anos foi passando, e ele acabou fazendo com que a doença dele passasse a ser desta pessoa, né? A doença espiritual passou a ser uma doença física desta pessoa. Bom, depois a gente vê também as doenças espirituais compartilhadas. O que significa doenças espirituais compartilhadas? São espíritos obsessores que vêm, né? E usa-se até um termo que eu acho que é o vampirismo, e essas doenças é a atuação de espíritos obsessores que se ligam ao doente e os fazem sofrer, certo? Por exemplo, uma pessoa alcoolista que bebe muito, né? Ela acaba atraindo para si a presença de espíritos que, enquanto encarnados, eram dependentes. Só que eles não estão conseguindo ficar sem o álcool e eles ficam aqui sugando e aproveitando esta pessoa para satisfazer o espírito dela, que na verdade esse espírito não precisa mais de comida, de bebida, mas ele acredita que precisa, né? Então, no livro dos Espíritos, existe uma pergunta: a alma pode se encontrar na dependência de outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada, obsediada, a ponto de sua vontade ficar de algum modo paralisada? Sim,
E esses são os verdadeiros possessos, né? E essa dominação nunca ocorre sem a participação daquele que sofre, seja por sua fraqueza ou seja por seu desejo. A pessoa fala assim, não, eu estou bebendo, mas eu não estou bebendo tanto. Ela bebe todo dia. Não, eu não sou alcoólatra, né? Ela não aceita que você a chame de alcoólatra. E muito menos que tem um espírito aí obsediando-a, fazendo que a cada dia ela beba mais, ela vá se destruindo e está satisfazendo aquele espírito que acha que não pode ficar sem a bebida e usa um irmãozinho aqui da terra para fazer isso. Bom, o terceiro, nós temos a terceira enfermidade espiritual, que seriam, nós temos doenças espirituais compartilhadas, que são dos espíritos obsessores, que eu dei o exemplo da bebida alcoólica. Nós temos as doenças espirituais autoinduzidas, né? Que são os desequilíbrios vibratórios. E temos as doenças kármicas, aquelas que são em consequência de atos viciosos desta vida ou de vidas passadas. Então, a terceira, a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças espirituais kármicas, né? Então, o organismo perispiritual, ele adquire uma forma mais densa e sua cor fica mais escura por causa dessas energias nocivas. Então, imagine que você vai fazer um bule de café. O coador está limpo. Ao colocar o pó de café e adicionar água quente, forma-se a borra, que é o mesmo pó, só que molhado. Mesmo que você tente limpar o coador, ele vai permanecer manchado. Se o coador for de pano, levará um certo tempo para limpá-lo. O mesmo ocorrerá se for de papel. Então, pessoal, o organismo perispiritual, ele absorve a maior parte das energias negativas. Então, nós temos que estar cientes que Deus, em sua sabedoria infinita, não deseja o sofrimento do ser humano. Então, a limpeza kármica pode e deve ser realizada sem sofrimento. Ocorre que muitos espíritos buscam aprimorar-se mais rapidamente, escolhendo muitas vezes a doença como meio de expiar o meio feito anteriormente. A gente conhece vários casos, né, de doenças, de enfermidades espirituais. A gente fala até assim, nossa, como é que essa pessoa está desse jeito, né? Então ela precisa de ajuda, e se pudermos ajudar, orientar, através de oração, de passes, então vamos procurar ajudar para que não seja tão terrível, né? E essas doenças não passem a ser doenças realmente da carne, do perispírito dela, afetando a saúde dela como ser humano aqui na Terra. Eu gostaria que vocês observassem bem, né, a sua vida, as suas palavras, o que você profere. Fale com calma, sem ódio, sem rancor, e tudo vai ficar bem. Você não vai atrair nada de ruim para você. Que Deus vos abençoe. Eu vou deixar aqui um grande abraço, um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.